Olá! Estamos aqui para mais um episódio do Na Voz das Menogatas e hoje receberemos a convidada Carla Vilhena, renomada jornalista que construiu uma carreira sólida na televisão brasileira. O Fantástico começa às 8 da noite, logo depois do Domingão do Faustão. Um dos rostos mais conhecidos do telejornalismo, com passagem pela Rede Globo, Jornal Nacional, SPTV. Além da sua carreira brilhante na TV, Carla hoje é escritora, consultora e palestrante. E hoje nós vamos falar sobre transição de carreira, maturidade, empreendedorismo, menopausa e comunicação. A nossa conversa está imperdível. Então, venham conosco. Bem-vindas a mais um episódio Na Voz das Menogatas. Hoje a gente tem o prazer e o privilégio de receber uma pessoa muito experiente que entrou na nossa casa. Para quem cresceu vendo televisão, seja bem-vinda, Carla Vilhena. A gente aqui, obviamente, né, eu sou sua fã, né? Fiquei até meio sem graça, fiquei meio estranho. Da nossa geração, né? Quem não cresceu vendo a Carla. E assim, uma admiradora absurda, assim, de uma vida extraordinária que você fez, né? Muito obrigada. Eu vejo, assim, que vocês deviam me assistir se arrumando para ir para a escola. Exagerada. Não, e interior de São Paulo, eu fiquei muito tempo apresentando, né, os jornais aqui em São Muito, Paulo. você fez parte da minha vida, Nossa, entendeu? que legal. É bom saber, viu? Bom saber. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Deixa eu te perguntar já uma curiosidade, assim, que a gente colocou e é, assim, muito importante, assim, a tua carreira foi muito nova, né? Com 16 anos, os adolescentes estão indo em festa e você com 16 anos foi contratada e iniciou uma carreira brilhante em progressão geométrica e você chegou no topo do que você queria ser. Da onde veio isso, assim, tão novinha? Olha, não foi tão brilhante no começo, tá? Só para lembrar que assim, eu era editora de imagem, não era apresentadora mas com foi 16 anos. Com 16 anos, a galera estava fazendo cursinho para tentar entrar na faculdade. Sim, foi incrível mesmo, porque eu estava ainda muito indecisa com relação à carreira. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, eu adorava, sempre fui boa em português, né? E aí eu resolvi, porque eu conheci várias pessoas que eu admirava dentro do colégio. Eu estudei num colégio meio de gênios ali no Rio de Janeiro, sabe? E essas pessoas todas eram voltadas para a área de técnica, né? A área de matemática, área de física. Eu tenho um amigo que é físico nuclear, então eu fiquei assim muito encantada com aqueles alunos brilhantes que pela primeira vez eu estava conhecendo. Eu antes tinha estudado em colégios absolutamente comuns, normais e tal, e quando eu cheguei nesse, que é a aplicação da UFRJ, eu fiquei muito encantada, sabe, com aquela coisa da tecnologia. E eu falei, nossa, eu vou fazer também, eu vou fazer engenharia, eu queria fazer engenharia mecânica. Aí eu adoro motores, carros e tal, até hoje, né, sempre gostei muito. E aí eu comecei a fazer turma especial de matemática e comecei a me voltar para isso. Só que minha mãe, a mãe da gente conhece a gente muito mais, né, do que a gente mesmo. Ela falou, nossa, é um talento para português, para comunicação, como pode ela pensar que ela vai ser uma engenheira, sendo que ela vai desperdiçar tudo isso que ela sempre gostou. E aí ela me levou para me candidatar a um estágio na Globo. Porque você começou antes de fazer faculdade. Sim, antes de fazer faculdade. Eu estava ainda me preparando para o vestibular. E aí, quando ela me levou, eu consegui esse estágio, né? Ela mandou uma carta para a direção, falando que eu era isso, que eu... Nossa, imagina essa carta. Eu queria ter lido essa carta, porque deve ter sido uma vergonha. Você tem essa carta? Não tenho, porque ela enviou a carta e a diretora da época da TV me chamou para uma entrevista. E ela falando do meu talento, que eu gostava muito de literatura, de escrever, de ler e tal, né? E ela me chamou realmente para uma entrevista. Minha mãe foi junto,
porque eu era Ai, menor de idade, bonitinho. né? Então, eu cheguei lá e acabei fazendo um estágio, primeiro não remunerado, depois eu fui realmente contratada, né? Com 16 anos, foi muito legal. Muito interessante isso. E eu me apaixonei. Ali dentro eu fiquei assim louca pela televisão e a televisão até hoje é o amor da minha vida. Eu sempre amei fazer televisão. Naquela época eu entrei para edição de imagem e eu achei que eu fosse permanecer nisso, né? E fui para a faculdade, acabei virando apresentadora dentro da faculdade, fazendo programa na TV universitária, né? Mas naquele primeiro momento eu me apaixonei por tudo que envolvia a televisão, com a produção, com a reportagem, O a backstage, edição, pronto, todo o tudo. backstage, tudo que dizia a respeito, sabe, tanto a parte técnica, a parte também que a gente tinha, né, que naquela época não era tão comum. Hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo edita. Sim. Aquilo para mim era um mistério. Aquilo para mim era maravilhoso. Primeira vez que eu vi um vídeo correndo, assim, sabe, fazendo... Eu achei aquilo... Falei, nossa, é mágica, sabe? Era muito fascinante. É que a gente viveu não tinha esse a gente contato. viveu esse analógico pro digital, né? Quando a gente faz o comparativo do que a gente viveu pro que tem agora. Exatamente, a gente tinha VHS. Alocava filme para ver final de semana. Sim, tinha que né? rebobinar. Gravava tinha que ser sócio fita, do tinha negócio, caixinha, de devolver. depois tinha caixinha de CD, que a gente tinha o case de CD no carro. Era outra época, né? E eu fiquei muito encantada e fui fazer faculdade de jornalismo por causa disso, né? Larguei a pretensão de ser uma engenheira mecânica Ainda e fui bem. fazer jornalismo. Então, E aí foi que um passo atrás do outro, né? Como você falou, eu fui... Não é que o início foi tão brilhante assim, teve muitas idas e vindas, que eu acho que quem não teve, né? Sim. Muitas vezes a gente toma cada tombo, Sim. mas depois, vamos tentar de novo e vamos reerguer. Esse começo é muito difícil. e agora, sim, falando já na tua trajetória mesmo de 30 anos de carreira, 30 anos passando Nossa, se a gente for contar quando eu pisei pela primeira vez numa televisão, já tem 42. Mas agora, Mas de apresentação, eu comecei com 18. Então, comecei 40. Nossa. 40 anos. É uma trajetória longa. Conta pra gente qual foi o teu maior desafio, qual foi o momento mais emocionante da tua carreira, da reportagem, uma cobertura assim, que mais te impactou. Nossa, aí a gente já pula vários anos, né? Já pula vários anos, porque eu tive muitos momentos que foram muito significativos para mim, mas assim, um momento especialmente emocionante, eu acho que eu não vou conseguir destacar, porque afinal de contas foram tantos momentos emocionantes, mas eu tive assim alguns pontos na minha carreira que eu gosto de destacar por serem coisas que eu jamais imaginei fazer, como por exemplo a matéria que eu fiz com o Julio Iglesias. E quando eu fui lá na casa dele, em Marbella, na Espanha, conheci a família dele, e ele era, eu acho que assim, quem conhece, quem é fã do Julio Iglesias sabe muito de como ele sempre foi muito reservado com relação à vida pessoal, à família. Você nunca escutou falar nada de nenhum escândalo dele. Quase ninguém sabe quem é. Eu cresci escutando, porque era a fita gravada que meu pai punha no Del Rey para ir pra praia. Sim, então Julio muita Iglesias. gente que era fã dele, era fã, inclusive, do fato dele ser aquele amante latino, aquela coisa, né, mais sensual e tal. Então ele, acho que preservou um pouco a família até para poder manter essa coisa, né, das mulheres todas apaixonadas por ele e tudo. Porque a gente realmente não conhece a família, a gente não vê normalmente. E aí, quando eu cheguei lá na casa dele, eu acho que assim, eu consegui... com aquele meu trabalho de repórter e ao mesmo tempo, assim, sem ter muito... Porque eu acho que o importante do repórter também é a gente não idealizar muito as pessoas. A gente ter a imparcialidade também. E todas as pessoas são pessoas, são gente, né? Não adianta você chegar na frente de uma pessoa que tem o tamanho da carreira do Julio Iglesias e a imagem do Julio Iglesias e se acanhar e ficar ali no seu canto com medo daquela pessoa. Não, ele é um ser humano, ele é uma pessoa. Sim. Então, esse fato de eu sempre falar com todo mundo como um igual, sabe? Eu acho que foi isso que acabou desmontando um pouco ele. Ele mesmo tomou a iniciativa, sabe? De abrir um pouco mais da intimidade, de falar, de mostrar a família. Em determinado momento, a gente estava gravando a entrevista e ele pegou o carrinho de golfe que ele usava para andar na propriedade
E ele me chamou e falou, vamos... Quer dizer, o cinegrafista estava com a câmera presa no tripé, assim, e ele entrou em desespero, porque a gente se levantou e foi pro carrinho de golfe. Ele saiu correndo com a câmera atrás, aí atrás veio uma assessora com outro carrinho de golfe, fez a gentileza de dar uma carona pro meu cinegrafista. Porque senão a gente não teria nenhum registro desse momento. Então, as emoções que a gente vive são muito nesse sentido, né? O inesperado que te faz aquela surpresa. Né? Eu fui para fazer uma entrevista toda muito quadradinha, muito acertadinha, um formato todo combinado com antecedência, sabe? Tudo é alinhado antes. Ele é muito profissional com tudo isso. E a gente chegou lá e eu descobri o ser humano Julio Iglesias. Então, uma das coisas que eu acho que foram muito emocionantes, outras foram assim na própria CNN, quando eu fiz alguns trabalhos especiais na CNN, como, por exemplo, os 20 anos do 11 de setembro. Né? Então, eu estava lá e eles me chamaram para fazer um programa especial e eu falei, olha, eu já estive no museu do 11 de setembro, que é onde as torres gêmeas caíram, hoje é um museu. E eu gravei nesse museu, gravei muito material lá. E aí eu entreguei o meu material, a gente reeditou e eu apresentei o programa e mostrei a minha reportagem lá dentro. Então, são coisas assim marcantes, né? Cobrimos eleição americana, na própria Globo também, muita coisa que eu fiz nos jornais locais que deram repercussão nacional. Então, é difícil destacar um momento. E agora eu tenho uma curiosidade, onde ele te levou no carrinho de golfe? Fiquei curiosa para saber. Sim, então, na matéria a gente vê direitinho, até eu coloquei no meu site, a matéria mostra essa hora dessa correria que eu entro no carrinho, né? E ele vai guiando, e aí a gente chega na piscina, onde estavam as filhas, a mulher... Ele foi te levar para ver a intimidade. Exatamente, ele foi me levar para eu ver onde estava a família. E aí, quando ele falou assim, essa daqui é a minha mulher, Miranda, se não me engano, Miranda essa daqui é a minha esposa... Eu me joguei do carrinho, assim, porque eu falei, não, eu não vou perder a oportunidade de falar com a mulher dele. Ele estava com o carrinho andando, e eu pulei do carrinho e fui me apresentar e fui conversar com ela. Aí o cinegrafista também pulou do carrinho atrás e gravou. Ou seja, tudo que era para ficar nas 4 linhas, vocês saíram. Sim, ele não deixava gravar a mulher, né? E ele andando com o carrinho, eu pulando ali para falar com a mulher. Então a gente também tem que correr um pouco atrás do ineditismo, né? E, enfim, foi muito, muito bacana. Eu considero esse um dos pontos altos, eu acho, da minha carreira de repórter e de apresentação. Nossa, é tanta coisa que fica difícil até você trazer uma só. Foram muitos anos, né? Tem muita história. Mas é legal isso, né? De tu ter essa aproximação mais humana mesmo, conseguir quebrar o gelo e ultrapassar essa barreira. E conversar de igual para igual, né? Isso é uma coisa mais... É um dom também. Um dom teu, né? Tem muito repórter que vem falar comigo sobre isso. Né? Mas fala, como você consegue chegar nas pessoas mais incríveis? A Ivete Sangalo, o Luan Santana, todos os que você já entrevistou, o Emerson Fittipaldi, Roberto Carlos chega, Carlinha. Aí as pessoas ficam assim, como assim, né? É porque eu nunca fiquei, sabe, você é um ser superior, um Deus. Não, você é alguém como eu. E da mesma maneira que eu gosto de ser tratada, eu vou tratar você. Então, tudo isso foi o que me possibilitou fazer tantas essas reportagens, né, com artistas, pessoas às vezes consideradas difíceis, e que a gente consegue fazer essa pessoa... mostrar esse lado humano. Quem que é o mais difícil aí? Conta pra gente. Não, são coisas assim que, por exemplo, você consegue extrair das pessoas e que muitas vezes outros repórteres que chegam fazendo aquele padrão básico, ou então que estão ali meio, sabe, quase que cumprindo tabela também. Porque existe isso. Existe o repórter que é mandado para fazer uma reportagem, mas ele não está muito afim, não gostaria de estar ali. E eu faz inteiro, né? Sempre que eu vou, eu tento estudar ao máximo sobre aquela pessoa para eu poder ter em mãos aquele, sabe, criar exatamente essa conexão. Sim. Porque o Julio Iglesias, inclusive, foi para mim uma lição. Quando eu cheguei na casa dele, eu fui, antes dele chegar para gravar e tudo, eu pedi para ir ao banheiro e entrei numa espécie de uma saleta, assim, tinha uma mesinha de centro e tinha um lavabo. E quando eu passei pela mesinha, tinha um caderno com a minha fotografia na capa. E eu falei... Ele estudou você. O que é isso, né? Quando eu abri o caderno,
que ninguém estava vendo, né? Então eu fui lá olhar. Quando eu abri o caderno, tinha tudo sobre a minha vida. A minha vida profissional, minha vida pessoal. Era um caderno que a assessoria dele entregou para ele me conhecer. Eu falo, gente, se uma pessoa da grandiosidade do Julio Iglesias estudou a pessoa que iria fazer a matéria com ele, quem sou eu para não estudar sobre alguém que eu vou entrevistar? Sim. Então, isso é fundamental. Eu muito. conto isso, inclusive, quando eu falo para estudantes de jornalismo, eu conto isso que aconteceu comigo. O Julio Iglesias me estudou. E quando ele chegou, ele perguntou como ia meu marido Carlos, como estavam meus gêmeos, porque ele tem as gêmeas, ele tem 2 meninas. E ele perguntou da minha família, ele sabia da minha família, ele sabia do meu marido. Então, é isso que eu acho que faz a diferença. A gente, quando se dedica, né, a esse tipo de matéria, de reportagem, é você saber sobre o que você vai falar. É isso que cria uma conexão verdadeira também, né? Sim, sim. Muita gente também falou comigo. A Juliana Paz, por exemplo, eu fui entrevistá-la quando ela teve o 2º filho. E aí eu estive na casa dela, estava lá a mãe dela, que o filho dela ainda era um bebezinho, o menino Antônio, o filho dela. E aí a mãe estava ajudando, inclusive para a gente poder fazer a entrevista, ela ficou segurando e tal. E quando terminou a entrevista, a gente foi para a cozinha, tomar café, aquela coisa, né? E ficamos conversando sobre mil assuntos e tal. E a Juliana virou para mim, depois no fim da entrevista, ela falou assim, Carla, eu dou muita entrevista, vem muito jornalista de celebridades, todo mundo que vem conversar comigo eu atendo e tal, mas você realmente se interessa pelo que eu estou dizendo. Aí eu fiquei assim, falei, mas como assim? Alguém não se interessa pelo que você está dizendo? Não é possível, né? Ela falou assim, não, você, quando eu falo que alguma coisa me deixou triste, eu olho na sua cara e você também está assim. Sabe, você está sentindo o que eu estou contando, você está envolvida. Aí eu falo, realmente, isso é verdade, né? Porque até com uma amiga, a pessoa está te contando alguma coisa, hoje em dia as pessoas ficam assim, Não, gente, pelo amor de Deus, você tem que prestar atenção. Todo mundo hoje em dia só quer falar, ninguém quer ouvir, né? E ela sentiu isso. É interessante. E o repórter precisa ter isso. E acho mais que isso. Eu acho que é isso. As pessoas estavam ali para anotar uma resposta, fazer o check e ir embora. Você não. Você reviveu com ela as dores, as alegrias, entendeu? Sim. Tanto que você consegue de uma maternidade recente. Com imagina. uma naturalidade, algo que aconteceu com certeza muito tempo atrás. Sim, e isso sim. você só consegue se você tem memória afetiva. Sim, mas aquilo foi muito marcante para mim. Você vê, eu estou contando algumas coisas que foram muito marcantes para mim. Sim. Nessa vida de jornalista, né? Que as pessoas às vezes têm uma impressão do jornalista, também como isso acontece, infelizmente, como aquela pessoa, assim, aquele bando de abutres que vão chegar em cima de um crime, de um acidente, aí depois que acontece aquela tragédia, as pessoas perderam as casas e tal, eles dão as costas tranquilamente, vão embora. E eu conheço pessoas que não são assim e que, pelo contrário, eu tenho colegas que já organizaram lá dentro, inclusive da redação, vaquinha para conseguir reerguer a casa de gente que perdeu a casa. Então, essa nossa imagem também é uma coisa um pouco estereotipada. Sim. Existe esse preconceito sempre, em todos os nichos, né? Sim. Mas eu acho que maior que qualquer rótulo de título de profissão, a gente fala sobre humanidade, né? Que é quando você tá ali escutando o outro. Você viveu os gêmeos, né? Você sabe o que é uma maternidade recente, o puerpério, e ela abrir literalmente a casa dela e o corpo dela para estar ali dando uma entrevista. Você tinha uma magnitude do esforço também que ela estava colocando ali para te atender, né? Sim. Então eu acho que isso é a humanidade, né? A sororidade, é a empatia, né? É o ser tanto humano. que uma mulher como ela precisa do corpo voltar ao normal. Imagina. Precisa uma pressão, estar é exatamente. isso. Uma mulher... Para nós para mim que sou normal já foi muito complicado enxergar as dobrinhas, a sombra, a flacidez, né? Sim. A sobra de pele. Sim, tudo isso para gente que não trabalha com o corpo. Para pessoa que trabalha com o corpo, não digo assim, exploração do corpo. Não, mas eu a digo imagem, um ator, né? uma atriz, trabalha com o próprio corpo. Sim. Porque é o instrumento de trabalho exatamente, é o instrumento de trabalho, é a expressão, né? Sim. Que tem que passar.
Então, tudo isso, assim, ai, a minha recuperação Ela baixar a tem que ser guarda para rápida. estar aparecendo na televisão, mostrar todos os defeitos, né? E por falar nisso, assim, essa questão de corpo e maturidade e envelhecimento, enfim, como foi para ti, assim, a chegada da menopausa? O que tu tem para compartilhar a tua experiência, assim, em Eu, termos assim, de sintomas, teve sintoma, não Quê? teve sintoma, faz reposição hormonal, não faz, enfim, o que tu quer compartilhar sobre esse tema? Porque agora a gente tá falando muito em menopausa, né? Sim, Antigamente as pessoas tinham, ainda tem essa questão de também de quase um palavrão, um tabu muito grande, uma vergonha de falar, mas hoje em dia já tem mais mulheres falando, sim. E como é que foi essa chegada para ti, assim, quais foram os impactos que tu sentiu? Eu gravei um vídeo sobre menopausa, principalmente, nem entrei em detalhes, porque eu não sou médica, obviamente, mas falando um pouco sobre a experiência de você viver a menopausa com pessoas à sua volta que não estão passando por aquilo E que não tem têm noção ideia nem do que, do que é. Eu vi, eu estudei você. Ah, muito bem. Muito bom. E eu me senti exatamente assim, muito sozinha, sem ter Muito. com quem falar sobre esse assunto, porque engraçado, a minha mãe nunca disse que nunca sentiu sintoma nenhum. A minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. Mas sabe o que eu acho, Carla? Eu acho que era tão reprimido que elas se convenciam que elas não tinham nada, porque não tinha espaço para isso. Sim, entendeu? eu cheguei a essa conclusão. É exatamente até o que eu falo no vídeo. Quem quiser assistir está no meu Instagram. Eu falo, a minha mãe, ela se queixava de algumas coisas, e eu me lembro, quando criança, de ouvir ela se queixando de algumas coisas, que hoje eu sei que eram da menopausa. Então, do climatério, da pré-menopausa, exatamente a palavra exata, né? Perimenopausa e tal. Hoje em dia é tudo muito específico, mas a gente chama, né, como assim, uma forma genérica, menopausa, era aquilo que ela estava sentindo e que ela não identificava como sendo sintoma. E aí eu voltei a falar com ela quando eu comecei a sentir. Eu falei, mãe, é um calor, é uma coisa insuportável. Eu nunca senti calor nenhum. Eu falei, mãe, eu me lembro que você se queixava. Mãe, eu me lembro de chegar para te dar um beijo e a sua face escorrendo, sabe? Aquela pessoa que precisa pegar uma toalha para limpar o rosto. Eu me lembro. Aí ela, sim, verdade, mas também eu moro no Rio de Janeiro. Eu falei assim, mãe, você morou a vida inteira. Por que de repente você passou a escorrer, né? Não houve essa mudança climática no Rio de Janeiro, né? E olha só que... Mas tu sentiu isso? Tu passou por isso? Senti muito e fui falar com ela sobre isso. E aí eu disse a ela, falei, e o meu caso não era calor. Meus filhos estavam adolescentes. A gente morando em São Paulo, eu como carioca, aqui para mim era tranquilo, né? Porque eram 2 semanas de calor por ano e acabou. E no Rio a gente tinha um ano inteiro de calor e eu não tinha nem ar-condicionado em casa. E aí começou, ao mesmo tempo que eu comecei a sentir muito calor, o calor noturno principalmente, meus filhos entraram na adolescência e viraram calorentos de repente também. Porque, enfim, os hormônios dos meninos, eles ficavam brigando pelo ventilador, tem que virar o ventilador para mim, aí o irmão que dormia no mesmo quarto, não, ele tirou o ventilador de mim. Então começou aquela brigalhada e eu sofrendo com um calor absurdo. Eu comecei a colocar o ar-condicionado em casa por causa disso, porque eu não tinha, estava 20 anos em São Paulo sem ar-condicionado. Emergência. Precisamos de um ar-condicionado. Climática interna, né? Aí eu coloquei o ar-condicionado, mas mesmo assim eu sentia que não era só calor. Eu dizia assim, mãe, eu acordo com um nervosismo que parece que eu estou passando por uma ameaça, parece que eu estou tomando um susto, parece que tem alguém assim, sabe, atrás de mim. A gente fica muito reativa, né? Não, mas eu estava dormindo. E eu falava assim, como é possível que acordar eu acorde... já aflita. Sabe, aflita, suando, desesperada, escorrendo o suor e nervosa, um nervoso. Aí a minha mãe disse, eu tinha isso também. Mãe, você podia ter me falado, porque eu estava achando que eu estava com síndrome do pânico. Sim. Sabe, que eu estava acordando assustado, o coração disparava, aí eu tinha que abrir as janelas, eu tinha que respirar lá fora na varanda, sabe, porque era uma coisa assim assustadora. E aí eu tinha isso também, né, dá um nervoso. Eu falei, não, e olha o que a nossa geração hoje talvez vá facilitar as coisas para as que vêm. Porque a gente está falando muito, porque a gente está falando. Sim. Né? E olha que interessante, essa alteração clínica, que é perceptível como esse sintoma,
ela é um reflexo, olha como é grave e como é importante esse espaço para a gente deixar falar, para a gente poder ter meios de tratar. São micro-áreas de isquemia cerebral. E aí ela dá o sintoma do fogacho, que é esse calorão, que pode estar acompanhado com esse sintoma de aflição, mas são micro-isquemias, cara, um monte de micro-AVCzinho, e que se você fizer a reposição, tá tudo bem, você não vai ter isso, né? Não, exatamente o fato de que o fogacho era neurológico, para Sim. mim foi uma surpresa. Sim. É porque a menopausa, Mas é uma ela coisa atinge nova. o cérebro, É muito, ela não exato. é só Eu, biológica. quando fui atrás de É uma entender o bioquímica. que estava acontecendo, porque eu não tenho como fazer a reposição, porque eu tive alguns problemas anteriores, enfim, Sim. que não vem ao caso, mas que eu não posso. Mas você pode fazer outras coisas, pois é. Back Therapy, que a gente Agora, chama. o pior já passou, vou te falar, assim, sinceramente, eu fiquei mais de 10 anos aguentando tudo de pior. 10? Mais? Acho que nossa, deve ter sido, mais de 10, com certeza. Mas assim, já aguentei, eu acho que o pior, agora... Ah, mas Carla, sabe aquela história que você falou, para de endeusar aquele que você achava que era gigante? Eu acho isso de você, porque não tem como. É o que eu falei, eu cresci vendo você na televisão e agora você tá aqui na minha frente. Mas imaginar que você passou por toda essa avalanche sem tratamento e continua plena, maravilhosa agora, minha filha. Se eu já te endeusava, agora piorou muito a E situação. sem, assim, a única coisa realmente, sem tratamento hormonal, a única coisa que eu realmente passei a fazer foi mudar, isso a Thelma também é inspiração, a gente sabe disso, né? Sim. Toda a sua rede social, você trabalha muito essa questão da saúde, né, de se cuidar. Isso eu realmente foquei. Isso eu não abri a mão de fazer a minha ginástica todo dia, a minha musculação. Então, eu fui correr para esse lado. A alimentação, tudo que eu como na minha casa, né? Tudo eu que cozinho. Então, tudo eu sei que não tem química, que não tem nenhum componente artificial. Também tento, E daí né, você fez seguir essa busca você por Como você faz mesma diferença, né? ou você buscou uma ajuda profissional? E eu, durante muito tempo, fui eu mesma que Você fiz. por você E mesma. agora, depois da pandemia, quando eu realmente ganhei peso e fiquei muito parada, comecei a sentir muitas dores no corpo, que também foram relacionadas à menopausa, né? Porque fora a alimentação, que eu mudei bastante depois disso, a menopausa também me deixou com muitas dores nas articulações. E aí, essa alimentação anti-inflamatória eu fiz com a nutricionista. E essa mudança toda também da atividade física e tudo, foi a conselho da nutricionista, porque ela mesma, apesar de muito jovem, ela virou para mim e falou, olha, na sua idade todo dia. Não adianta, é todo dia. Eu no fim de semana, eu também às vezes pego uma bicicleta, vou dar uma volta, não faço musculação. Mas a musculação, ela falou, é todo dia. Percebe a diferença, né? Impressionante. Muda tudo. Muda o sono, muda a libido, muda o corpo, muda o humor. Tudo. É um benefício, assim, que, sabe, acho que as pessoas, por exemplo, que hoje estão na idade da minha mãe, soubessem disso, elas estariam em outra situação. Porque hoje eu acompanho pessoas de 80 anos. Tenho exemplo é um impacto no meu prédio, inclusive, da minha vizinha, que está com quase 80 anos e ela sempre fez atividade física, musculação, muito e caminha todos os dias. É impressionante a mobilidade dela. Independência. Nossa, né? incrível, incrível, incrível. É impacto epidemiológico mesmo. Porque na geração das nossas mães não tinha tanta informação, elas não tinham essa cultura de cuidar do corpo, de praticar esporte, da importância disso, né? Então elas não tiveram tanto acesso quanto nós. Até a minha mãe sempre a gente vai alguma envelhecer coisa melhor, fez, mas né? não era como hoje, né? Porque hoje é orientado. Exato. E se você precisa de suplemento, você toma o suplemento, você vê quanto está faltando de vitamina X, YZ, magnésio, não sei o que. Então, essa nossa, hoje, essa gama, né, de estudos que foram feitos sobre isso, sobre longevidade, e está nos beneficiando e vai beneficiar as próximas gerações ainda mais. Com certeza. A gente já está envelhecendo bem melhor e as próximas gerações, então, nem se fala, né? Sim, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Ô, Carla, e aí a gente estava conversando até agora sobre o suporte que você usou, a rede de apoio que você teve para conseguir manter seu equilíbrio físico, né?
E o equilíbrio mental? Porque também tem uma avalanche emocional. Você acha que você ficou mais Bartleby depois da menopausa? Deixa eu dar uma explicadinha o que é isso, né? Eu li um livro que é do mesmo autor do Moby Dick, do Herman Melville. Sim. E ele escreveu Bartleby, o escrivão. Esse escrivão aparece, se candidata a um emprego de escrivão, aqueles que ficam lá copiando documentos no escritório de um advogado, e trabalha muito bem no começo, e de repente ele cisma que ele não quer mais trabalhar. E ele para de trabalhar. E quando perguntam a ele por que ele fez isso, ele diz assim, prefiro não fazer. Porque sim. Prefiro não. E não tem explicação. E o livro todo é isso, essa obstinação dele em não querer fazer o que ele não estava com vontade de fazer. Enfim, se alguém quiser ler, eu não vou contar o final, mas eu parei e pensei sobre esse assunto depois como daquela pessoa que se posiciona, não importa para quem, não importa em que situação, ela se posiciona. Naquele momento, ela decide, não quero, prefiro não. E sem explicação. E eu falei, essa é alguma vantagem a gente tinha que ter. Da Não maturidade, é? né? Eu acho que essa vantagem eu concordo totalmente. Por que a gente tem que justificar ou não? Eu não justifico o meu não mais. Infelizmente, ainda de uma geração, vocês são bem mais jovens, mas eu, Tem uma principalmente, dificuldade de sou falar não. de uma geração em que a mulher era educada para agradar, Sim. ser gentil, ser polida, Sim. educada. Se gritar é histérica, né? Histérica, Sim. que vem da palavra útero, Hísteros, né? Exatamente. Então, quer dizer, a histeria seria uma característica Feminina. apenas feminina. É. Homens não são histéricos, Não. como assim, né? Uhum. A gente vê o grande número de homens, muito maior do que de mulheres, que se envolvem em episódios de violência, mas nós somos histéricas. Sim. É. Então, quer dizer, é todo um preconceito que fazia com que a mulher se moldasse a essa sociedade que exigia que ela fosse pacata, submissa, conformada. Sim. Então, eu falei assim, nossa, é impressionante como esse Bartleby bateu assim para mim como aquela pessoa que não prefiro não justificar porque eu não quero. Agora falando um pouquinho de empreendedorismo, né? Quando tu decidiu criar o teu próprio site, teu projeto de media training, o que te motivou a essa virada? E também já antecipando a pergunta seguinte, que é assim, quais são os maiores erros que as pessoas cometem na comunicação? Seja para falar em público, seja para se comunicar, enfim, já dá uma dica aí para quem fala em público. É interessante porque o que as pessoas viram, né, da minha carreira foi aquela profissional formada ali, que estava sentada passando as notícias com uma tranquilidade tão grande. Isso é uma conquista, não foi uma coisa natural, eu não nasci assim, eu aprendi. Então, quando, por exemplo, pela primeira vez na minha faculdade, um professor me chamou para apresentar um programa da TV Universitária, que depois foi transmitido em TV aberta. Olha que legal. Foi assim foi até uma surpresa para a gente, porque o nosso programa foi tão assim bem recebido que a TV educativa da época, que é a TV Brasil hoje, começou a veicular o nosso programa em rede nacional. Meus parentes lá em Minas me assistiam, foi muito legal. E quando eu cheguei na frente da câmera, eu travei, eu fiquei apavorada. Eu não conseguia falar. E aí eu fui me educar para aquilo, eu fui fazer um treinamento, eu fui, enfim, pegar textos, ler, olhando no espelho, ver se eu estava com algum trejeito que estava incômodo. Tudo isso são dicas que eu Sozinha. passo Hoje sozinha. tem aula disso, né? Sozinha. De dicção. Quando eu cheguei aqui para trabalhar na Band, por exemplo, que na época era TV Bandeirantes, eu não tinha essa experiência de apresentar ao vivo. E eu vim substituir a Marília Gabriela num jornal ao vivo, de 1 hora de duração. Nossa. E eu falei, eu consigo. Eu botei na minha cabeça, falei, inclusive, que não, podem ficar tranquilos, eu vou fazer o jornal, vai dar tudo certo. Eu nunca tinha feito. Eu fui para o hotel e eu ficava treinando no espelho. E eram várias câmeras no jornal. Então eu colocava assim, olha, uma câmera fica aqui, na porta do banheiro. Outra câmera fica aqui, onde fica a cama. Então eu pegava, virava para cá, virava para lá, ficava treinando. Não tinha celular para eu me gravar.
e saber como eu estava desempenhando ali. Eu gravava a minha voz naquele gravador que a gente apertava com os dedos, eu assim, sabe? lembro. Gravava a minha voz e falava, a voz está muito aguda. Gravava de novo. Deixa eu fazer uma voz assim, porque eu tinha 25 anos, então eu tinha a voz de uma pessoa muito jovem, né? Então, deixa eu impostar um pouco mais, ficar um pouco mais grave para eu poder passar credibilidade e tudo. Isso foi um treinamento. Então, quando eu falo isso para as pessoas, nossa, a gente acha que você já nasceu assim. Não, eu não nasci assim. Eu tinha muita dificuldade de falar em público. Eu não conseguia falar com um microfone para uma plateia. Eu não conseguia fazer isso. Então, mesmo depois? Assim? Sim, quando eu aprendi a trabalhar com câmera, eu ainda tinha dificuldade com plateia, porque eu sou tímida. Eu não tinha essa desenvoltura, essa coisa de chegar e falar com todo mundo. Hoje em dia, eu também me trabalhei para isso. Mas por dentro, eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa fechada. Isso foi te desafiando. Eu então. fui me desafiando e falando, isso está limitando a minha carreira, está limitando o meu desempenho na minha profissão. Então, eu comecei a aceitar, isso foi uma coisa engraçada, eu comecei a aceitar todos os convites para apresentar tudo que era coisa beneficente. Vamos fazer uma campanha de doação de córneas. Eu apresento. Vamos fazer uma campanha do Rotary aqui em Santo André. Eu apresento. Por quê? Não estavam me pagando, então se ficasse ruim, tá tudo bem. E eu ia para lá e eu ficava me colocando na situação que eu mais temia, que era de enfrentar aquela plateia, de pegar um microfone, porque até hoje eu não consigo pegar um microfone para falar numa festa com a minha família me olhando. Até hoje. Então, eu me obriguei a fazer isso porque era para o meu trabalho. Isso é Se for para falar surpreendente. para a minha família, eu posso dizer não, Bartleby. Prefiro não. Prefiro não consigo. Mas é um treinamento. Quando eu converso com as pessoas, às vezes eu chego para um executivo, às vezes ele é CEO de uma empresa, não consegue se comunicar bem. Nós vamos conseguir. Eu vou te ensinar, porque eu aprendi. E você vê, né? Aí tu criou um método? Teu método. Eu peguei muito principalmente do Media Training, né? Eu peguei muita literatura que não tem aqui no Brasil. Eu li vários livros, inclusive em inglês, porque lá eles têm uma ótima literatura sobre Media Training, sobre tudo que você precisa passar. Sabia que as escolas hoje dão na primeira, segunda, no ensino fundamental, falar em público. Os meus filhos já fizeram, na escola. É muito interessante. Eles tinham um clube de debates, eles participavam, eles tinham que assumir papéis, inclusive, que não era o que eles pensavam. Eles assumiam papéis por exemplo, como se fossem países da ONU, sabe? Olha, você tem que falar como se você fosse a Rússia. Sim. Você tem que falar como se você fosse a China. E o nome é Media Training. É interessante. É muito interessante. E eu peguei muito isso, porque não é só, obviamente, né? A mensagem que você passa, é o que você diz, é a forma como você diz, é como você se apresenta, como você gesticula, a sua expressão. Tudo isso é parte da mensagem. Sim. Isso é conhecido já há muito tempo, mas como treinar alguém para fazer isso. Para ter uma linguagem corporal. Exato, era uma coisa que tinha. Com lastro de credibilidade, sim, com penetração, né? Era uma coisa que antigamente as pessoas não se incomodavam, não se importavam com isso. E não existia isso, né? Muito, muito legal. E essa é uma geração que já nasceu com o celular na mão. Sim. Eles terão muito menos dificuldade do que a minha, que não tinha acesso a isso. Sim. Eu nunca me vi, por exemplo, num filme de quando eu era criança. Nunca me vi. Porque não existia. Não. A gente só tem foto. Era difícil. Você nunca se viu em movimento. Super 8, era só poucos. E hoje em dia, com a mídia social, todo mundo, de certa forma, virou uma espécie de comunicador, né? Sim. Todo mundo hoje em dia quer ser influencer, né? Cria conteúdo, fala, tá comunicando, né? E para encerrar a nossa entrevista, nosso bate-papo gostoso, como tu gostaria de ser lembrada depois de uma trajetória longa, assim, né, de jornalismo e agora como comunicadora, como mentora? Que lembrança tu quer que as pessoas tenham, assim, da tua carreira, da tua trajetória? Eu acredito que uma das coisas que mais me deixa muito feliz, assim, quando eu encontro alguém que diz assim, eu me inspirei no que você disse, eu me inspirei no que você fez, eu me inspirei até para ser jornalista, eu estou fazendo faculdade porque eu via você legal. E isso me inspirou. Eu acho que isso é o melhor retorno que eu posso ter, é inigualável ouvir uma coisa dessa, saber que você fez a diferença. Sim. Para o bem.
na vida de alguém, entendeu? Sim. Que é isso que eu tentei a vida toda, fazer a diferença na vida de quem esteve ou no meu caminho como repórter, ou como apresentadora, e hoje inspirar alguém que naquele momento precisava receber aquela mensagem. Muito legal, muito legal. Perfeito. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu gostei muito, obrigada, viu? Foi Agradeço a vocês, foi maravilhoso. Aqui, maravilhoso. Nos sigam nas redes sociais, @na Voz das Menogatas, @doutora Natália Thelma Torrano, @Carla Vilhena A, com 2 azinhos, Carla Vilhena A. Para acompanharem mais conteúdos sobre comunicação, como se comunicar melhor e como ser uma pessoa mais inspiradora também, né? Muito obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada, Carla. Obrigada. Até a próxima, Muito gente. obrigada. Obrigada, foi um prazer. Obrigada.